É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para abordar temas do Evangelho de Jesus. Que o Mestre possa estar conosco, possa adentrar nossa alma e possa fazer-nos refletir cada palavra que dita hoje, para que possamos nos modificando, mesmo que pouco a pouco, e diante da jornada que temos aqui na Terra, sermos pessoas mais produtivas, trabalhando em prol do bem, incessantemente. Vou passar a palavra para a Meire. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver em mais esta oportunidade. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre o suicídio. Quando foi proposta essa ideia, houve assim um certo receio, né, por se tratar de um tema um pouco... A linguagem nossa, né, pesada, mas exatamente pelo fato de ser um assunto que a gente pouco tem conversado, é que nós trouxemos ele para que assim o seja, para que possamos tirar esse tabu, para que possamos de fato conversar, haja vista que a incidência de suicídio no mundo tem se tornado de forma alarmante. Segundo a OMS, cuja informação é datada de 3/11/2022, portanto bem atual, até 2019 haviam acontecido pelo mundo aproximadamente, ou um pouco mais, de 700 mil suicídios, sendo que a maioria está entre os jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos. E no Brasil, a gente não conseguiu um dado de ano como a OMS, através do site do Ministério da Saúde, nos deu do ano de 2019, mas nos apresentou no Brasil, da última década, de 2010 a 2019, em torno de 112.203 vidas perdidas através do suicídio no Brasil. Sendo que, do começo do ano de 2010 até 2019, observou-se um aumento de 43%. E no Brasil, a característica observa-se entre jovens de 19 a 24 anos. Então, com relação ao mundo, a gente sobe um pouco, saindo dos 15 para os 19, e diminui, saindo dos 19 para os 24 anos. E também a informação da OMS é que, entre esses jovens, uma das maiores causas é o suicídio, perdendo apenas para acidentes. Então, o suicídio no mundo, no Brasil, é maior do que a AIDS, é maior do que o câncer de mama, é maior do que as guerras e é maior do que os homicídios. Então, é um tema, sim, que a gente tem que deixar de tratá-lo como tabu para trazermos às nossas rodas de conversa, aos nossos grupos familiares, aos nossos grupos com os nossos jovens, porque a gente precisa esclarecer o que está acontecendo com os nossos jovens. Temos outros números aqui, que 83,9% dessas tentativas ou desses suicídios ocorrem em casa. 40,9% são reincidentes. E coloca também que para cada 4 homens que suicidam, uma mulher se suicida. Então, a proporção dos homens se suicidarem, se é que a gente pode fazer um comparativo nesse sentido, mas para 4 homens, uma mulher se suicida. E eles colocam que 60% é por envenenamento, 16,2% por lesão cortante, 6,2% por enforcamento. E tem outros que eu achei não necessário a gente trazer, porque são diversos os motivos. Por que de trazer essas informações? Mais uma vez, nós precisamos ter conhecimento para podermos discutir esse assunto nas nossas rodas de conversa.
E, segundo a OMS, os motivos que levam os nossos jovens a se suicidar, ou de um modo geral, porque eles representam uma faixa muito grande, mas não é a sua totalidade, são as questões biológicas, quer dizer, as questões de saúde. A gente sabe que, inclusive, tem países pelo mundo, no caso aqui que eu saiba, a Suíça, onde o suicídio é normalizado, eles chamam de suicídio assistido, é autorizado, né? E as pessoas, normalmente, que têm problemas de saúde, que acham que não tem mais o que fazer e têm condições de pagar, elas assim o fazem. Então, é legalizado o suicídio nesse país. Tem as questões psicológicas, né? A gente sabe, as doenças psicológicas, depressão, a questão da obsessão, né? Então, são fatores também que trazem sob a ótica psicológica desses indivíduos. E as questões sociais. E essas questões sociais eu quero chamar a atenção porque, principalmente com o advento das redes sociais que a gente está tendo hoje, onde todos nós temos acesso, principalmente os nossos jovens, e cada vez mais jovens, né? Então, assim, a questão do bullying, onde a gente está, as questões de cor, de raça, ideologia, política sexual, a gente está perdendo o direito de fazer as nossas escolhas, porque quando a fazemos e a publicamos, nós somos motivos de N situações e nós não estamos preparados. E aí eu coloco os nossos jovens, principalmente, não estão preparados para verem essas suas ideias sendo colocadas em xeque. Então, essas informações são informações coletadas no Ministério da Saúde, tá? Através da OMS. Então, são fatos reais do nosso cotidiano. Diante desse cenário, temos que abordar, então, adentrando aos fatos doutrinários, a questão da vida após a morte. Fato que todas as religiões, que são espiritualistas, é claro, têm em seus dogmas ou em seus informes que a vida existe após a morte. No caso, por exemplo, da transfiguração de Jesus, que foi no Vale do Esdrelon, no Monte Tabor, na passagem de Mateus 17, de 1 a 4, os versículos, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, que é irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A gente nota, então, que no próprio Evangelho, na própria Bíblia, consta um fato incontestável de que existe a vida após a morte, uma vez que Elias no caso, Elias e Moisés, no caso que estavam lá no monte, retornaram e estavam visíveis para os apóstolos de Jesus. O Espiritismo hoje acaba nos ampliando a visão e dizendo que, provavelmente, através do magnetismo do Mestre Jesus, Elias e Moisés estavam materializados, visto que os 3 apóstolos viram a presença desses seres pessoalmente, tanto que era uma visão tão palpável que perguntaram a Jesus se existia necessidade de construir as tendas para aqueles novas pessoas que acabaram de chegar. Então a gente já começa a perceber que a questão da imortalidade da alma é algo bastante abrangente e bastante conhecido. A gente pode continuar
através do pesquisador Oceano Vieira Mello, a gente encontra esse título, A Prova Material da Imortalidade, no YouTube. Então, se vocês digitarem lá, Prova Material da Imortalidade de Oceano Vieira Mello, encontrará essa gravação histórica, do qual um senhor chamado Isidório Duarte Santos, que era português, isso na década de 39, na década de 30, no ano de 1939, ele e sua esposa Maria, que era conhecida como Lia, e Lia, no caso, era uma médium bastante ostensiva e trabalhava em Portugal, tinha um desejo muito grande de visitar o Brasil para poder conhecer Chico Xavier. Na ocasião, estavam sendo lançadas diversas obras de Chico Xavier, tanto de André Luiz quanto de Emmanuel, e ele percebia essa carência em Portugal, então queria muito vir conhecer. Ele, como pesquisador, escrevia vários artigos, no caso, ele também tinha uma revista voltada para essa questão da psique humana, com relação à questão mediúnica. Ele tinha vários correspondentes pelo mundo, inclusive no Brasil, do qual escrevia, relatava diversos fatos, enviava para ele fazer a publicação. Então, esse senso de pesquisa, ele tinha bastante vontade de, então, vir ao Brasil para conhecer Chico Xavier. Entretanto, na década de 50, a sua esposa faleceu, sem realizar esse sonho. 2 anos depois, ele casou. Mas aí, na década de 50, ele conseguiu angariar recursos e vir para conhecer Chico. Então, numa atividade na casa em Pedro Leopoldo de Chico Xavier, ele, que era pesquisador, trouxera consigo um gravador e gravou toda a reunião. Inclusive, essa reunião foi gravada em um domingo, do qual Chico Xavier tinha o seu período de folga. Emmanuel concedia a Chico Xavier essa folga porque ele, por ter um trabalho bastante ostensivo e era muito cansativo, pelo menos reservava-se o domingo para que ele pudesse estar com seus familiares. Entretanto, Emmanuel deu a concessão para que ele fizesse essa atividade. Então, Isidório ligou o seu equipamento e começou a gravar a reunião, e eu peço que vocês depois deem uma olhada lá, porque é muito interessante, é na voz do próprio Chico Xavier, a gravação real. E lá acontecem fenômenos em que o espírito da ex-mulher é entrevistado pelo próprio Isidório. Isidório faz a pergunta, Chico Xavier responde, através da resposta dela. E assim, são vários fatos que vão acontecendo, porque nessa reunião, vários espíritos ligados ao casal estão presentes, e várias informações são passadas para Isidório, sem que Chico Xavier nunca houvesse sabido de nenhum fato. Então, nesse momento, já se mostra inequívoca a questão da presença da espiritualidade no mundo material. Inclusive, a esposa de Isidório diz estar muito feliz por ele ter se casado de novo, uma vez que ele precisaria estar com alguém para manter a continuidade de sua vida. Ela mesma relatou que, quando encarnada, prevendo já o momento, antecipando o momento de desencarne, ela queria falar com ele da necessidade de ele não ficar só. Entretanto, ela não se viu, não achou oportuno falar isso para ele. Ela preferiu guardar para si, mas revelou depois da espiritualidade que fazia importante ele estar com alguém. Mas a reunião continua, e faço então o apelo para que vocês depois busquem no YouTube Oceano Vieira Mello, A Prova Material da Imortalidade. O que a gente espera, revelando essas questões, é que, para o suicida, não existe a argumentação de que não se acreditava em algo além da matéria, ou de que pelo menos não se conhecia. Ele pode não acreditar. O fato é que a maioria dos suicidas não acredita que exista vida após a morte, ou pelo menos tem uma vaga impressão de que exista e não confie que realmente seja essa a verdade da questão humana, a pré-existência do espírito, a existência do espírito após a morte. Um dos próprios instrutores no livro que é base de hoje desse nosso tema, Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, pelo espírito de Camilo Botelho, que na verdade é Camilo Castelo Branco, um grande escritor de Portugal, mas a própria Ivone
não quis colocar o nome original dele no livro. Preferiu colocar um outro nome para evitar qualquer tipo de constrangimento. Um próprio mentor, ao falar, a se dirigir para Camilo, em determinados momentos em que Camilo estava mais ou menos espantado, como seria a próxima encarnação de um ser que ele acompanhava, em virtude do suicídio, as dificuldades que ele enfrentaria, o próprio Espírito falou que é responsabilidade dele, aquele momento, o suicídio foi responsabilidade daquela pessoa e que Deus, na sua infinita misericórdia, permitia que ele reencarnasse, mesmo que fosse em momentos de sofrimento, mas que seria para o seu próprio bem. E aí ele faz essa pergunta: será que o homem não tem conhecimento diante de todas as doutrinas que o suicídio é algo totalmente contrário à moral das sociedades? Todas as sociedades não condenam o suicídio. Então essa pessoa que se suicidou, será que ela não foi avisada que era imoral suicidar-se? Fica aí então essa questão. No Livro dos Espíritos, na questão 943, donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então a gente já começa a perceber que o homem não tem, isso continua pelo Livro dos Espíritos, nas questões subsequentes, dizendo que o homem não tem direito algum sobre o suicídio. Por mais que nós possuamos nosso corpo, não nos dá o direito de cometer o suicídio. Na questão 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. E a questão 946, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Inclusive, um dos casos que a gente pode, no fim das contas, a questão do suicídio vai ser sempre a ausência de Deus no coração das pessoas. No fim das contas, todo aquele que busca essa armadilha de achar que estará se livrando de determinado problema, ela não tem a fé, não tem o conhecimento que muitas vezes movimenta essa fé para que elas possam suportar as situações. E assim, o Espiritismo, na verdade o cristianismo, mas o Espiritismo, abrindo mais ainda o conhecimento do cristianismo, vem nos esclarecer a importância de rever esses nossos conceitos, de perceber a importância da vida além-túmulo, da vida espiritual e justamente evitar essa situação de suicídio. Até porque, como a doutrina espírita foi uma revelação dos espíritos, nos próprios estudos dentro da doutrina espírita, vence esses espíritos que se suicidaram dar o seu depoimento. A gente pode encontrar alguns depoimentos no livro que é da coleção de Allan Kardec, do Pentateuco, O Céu e o Inferno. Tem uma história aqui, por exemplo, de um casal que eles estavam impedidos de manterem-se unidos, porque cada um casou com outra pessoa. Mas vida foi passando e eles se reencontraram e perceberam que ainda tinham aquele sentimento muito forte. Resolveram, então, se suicidar para se encontrarem
no mundo, para se reencontrarem no mundo espiritual. Ambos, então, cometeram suicídio nessa intenção. O que aconteceu? Deus, em sua lei perfeita, não vai dar um prêmio para aqueles que corrompem essa lei. Então, cada um, no seu mundo interior, com seus sofrimentos, ficaram sofrendo as dores desse ato inconsequente, não se encontraram. Inclusive, quando foram trazidos para a reunião mediúnica, do qual Kardec passa a entrevistá-los, eles estavam no mesmo ambiente físico, mas não se viam. Eles não tinham condição de perceber um ao outro. Esse aí, então, foi mostrado que eles entraram no mundo espiritual, digamos assim, pelas portas do fundo. Não era o momento de entrar no mundo espiritual. Tem outros fatos aqui, relatos de espíritos que se suicidaram, e vale a pena também dar uma lida aqui no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então vamos dar prosseguimento. No livro Memórias de Suicida, tem alguns casos, vamos abordar, na verdade, 2 casos, e a partir desses casos, vamos então entendendo as circunstâncias, a problemática que envolve o suicida, os conselhos dos mentores espirituais, e assim, para que a gente possa realmente entender um pouco mais desse assunto. Lembrando que Richard Simonetti, nesse livro, esse livro aqui, inclusive, é da biblioteca do Chico, eu vou deixar aí depois, quem quiser, pode pegar por empréstimo. Suicídio, tudo o que você precisa saber. É um livro de perguntas e respostas. Richard Simonetti diz que o livro Memórias de um Suicida, para aquele que está pensando em suicidar, nas primeiras etapas ali, que está pensando em suicidar, se torna uma vacina contra o próprio suicídio, porque é um livro muito explicativo. E ainda ele diz aqui, antes de eu passar para Meire, ele fala aqui um aspecto interessante, que existem 4 passos antes que a pessoa cometa o suicídio. O primeiro passo seria alimentar a ideia de que, em face dos problemas da existência, seria melhor morrer. Então a pessoa está aqui diante de alguns problemas e ela tem uma leve ideia, se eu morresse seria melhor. O segundo já seria mais além, ela já imagina um empurrãozinho do destino. Se de repente eu estou andando aqui, cai algum bloco daquela construção e me mata, seria bom eu sair aqui dessa vida. Já começa então a ter esses pensamentos. O terceiro passo, o indivíduo já assume que morrer é a melhor situação, que para fugir daqueles problemas, a melhor solução, então, é eu me matar, vou exterminar com toda a problemática e vou estar tranquilo. E o quarto passo será o derradeiro, que é a concretização de todo o pensamento que ele teve a respeito do suicídio. E, então, os personagens aqui do livro Memórias de Suicidas cometeram os 4 passos. Eu gostaria de reforçar, quando Marcos traz para a gente a passagem do Monte Tabor, é que é uma informação que está na Bíblia Sagrada. Bíblia essa que todas as religiões que têm ela como roteiro têm acesso. Então, o conhecimento de que o espírito sobrevive à matéria é de todos. O que nós fazemos com essa informação já é uma questão pessoal. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que não é do espiritismo trazer a informação da eternidade da alma, né? Ela traz em outros segmentos religiosos, em outras filosofias também. Então, o desconhecimento já é um pretexto que a gente não pode mais utilizar. E o espiritismo, ele veio de fato nos provar, comprovando a existência da alma, informando inclusive que a verdadeira vida é a vida do espírito. E alguns autores, inclusive, chegam a nos informar que, quando o indivíduo ele comete o suicídio, na verdade, ele não tem a intenção de tirar a vida. Ele tem a intenção de acabar com a dor, que naquele momento para ele é insuportável. Então, como acabar com essa dor? Ele crê que, ao finalizar a vida do corpo, ele acaba com a dor. Só que, infelizmente, né, isso não ocorre. E, infelizmente, as dores após
esse ato, elas se tornam maiores porque, além de se perceber vivo, além de perceber que os seus problemas não tiveram soluções, eles aumentaram. Porque eles deixaram os seus amores a sofrer. Eles deixaram dores no seu rastro. Então, nós precisamos conscientizar a nós e a esses irmãos nossos. Com certeza, aqui nós temos espíritos que desencarnaram pelo suicídio. E nós queremos dizer que nós não estamos aqui para apontar a ferida de ninguém, mas chamar à reflexão, ao entendimento de que, às vezes, um momento de extrema dor, que a gente se acha impotente, podemos e devemos recorrer ao antídoto que o Mestre nos orientou, nos ensinou, a prece, a oração. Então, se nós conhecemos, se nós sabemos de algum irmão nosso, que, como Marcos colocou aqui, esses 3 passos, que esteja começando, ou que tenha falado, porque às vezes um psicólogo comentou que a gente tem que começar a prestar atenção no que as pessoas falam ao nosso redor. Então, quando elas começam a dizer algumas frases aonde elas dizem o desencanto pela vida, onde elas colocam que elas não farão falta se deixarem de existir, são palavras que devem chamar nossa atenção. Todos nós somos importantes. Todos nós temos um porquê de aqui estarmos. Afinal de contas, quando fomos reencarnar, a nossa trajetória foi planejada. Inclusive, muitos de nós palpitou, sim, sugeriu quais que seriam as nossas dificuldades. Então, as dores pelas quais nós estamos passando, as dores pelas quais nossos irmãos estão passando, são tarefas solicitadas por nós. Então, não tem nada demais. Elas não são insuportáveis, porque Deus nos dá a condição de que possamos sustentar. Ele sabe do nosso potencial. E quando na década de 40, a nossa irmã Ivone Pereira do Amaral trouxe esse livro, Memórias de um Suicida, houve um certo receio do que esse livro poderia causar às pessoas que tomassem conhecimento dos fatos que ali estavam. Eu, inclusive, quando tive a oportunidade de ler pela primeira vez, um amigo meu falou: é muito pesada a leitura, você vai sofrer muito com o que você vai ler. De fato, no início que a gente começa a ler, nos assusta, porque a gente não espera aquelas informações. Mas, para mim, é um livro de extrema consolação, porque mostra que até nesses momentos onde nós nos equivocamos, porque o maior presente de Deus para nós é a vida, em dar-nos a oportunidade de trabalharmos as nossas dificuldades e que nós abrimos mão dela, mesmo assim, o alto está nos auxiliar. Esse livro, ele vem contar-nos a história de Camilo, um escritor que ficou cego. E em função dessa cegueira, por orgulho e vaidade, ele deu um tiro e perdeu a vida. E ele conta que ele vai para um lugar distinto, onde eles denominam de Vale dos Suicidas. E lá ele se encontra com mais 4 rapazes, na mesma situação de suicídio, e cada um por um motivo que eles achavam que tinha justificativa. Então, é um livro que mostra que nós não estamos desamparados. Mesmo as descrições que se fazem desse Vale do Suicida não é aterrador, mas dizer que nós temos um lugar para ir. Mas também esse livro vem nos dizer que nós não temos o direito de julgar, ao tomarmos conhecimento que um irmão nosso desencarnou por essa via,
de julgarmos, de já determinarmos qual é o destino dele, porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um caminho para seguir e temos quem nos olhe, quem nos acompanhe. Então, que possamos não perder a fé em Deus, em nós e no próximo. Que possamos entender que esse livro, como Marcos acabou de colocar, ele é um antídoto, ele é uma vacina para que possamos entender que se sofremos aqui nesse momento e nós estamos a reclamar, nós pedimos. E como trabalhadores e como tarefeiros da construção de nossa própria evolução, sim, que possamos encarar essas dificuldades sem desespero. Porque mãos amigas estão ao nosso lado. Basta que estendamos, basta que peçamos. E se ainda, através da nossa vaidade, do nosso orgulho, ainda não conseguimos fazer, nos expressar, nós outros que estamos a postos, que possamos observar com mais detalhe aqueles que estão conosco, sentir aqueles que estão conosco. Porque muitas vezes a gente passa horas com pessoas que nos são estranhas, e aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, que compõem a nossa jornada evolutiva de caminhada, às vezes a gente não presta atenção. E é por isso que ali estamos. E eu gostaria de contar para vocês a história de um desses rapazes que lá se encontram. Eu não vou contar toda a história, porque eu gostaria que vocês lessem, para que vocês pudessem também participar dessa vacina e desse conhecimento. E aí vocês, vacinados, vão ter condição de vacinar outros. Eu gostaria de trazer para vocês a história de Mário Sobral, que poderia ser a história de qualquer um de nós. Mário Sobral era um jovem português, e uma ressalva: esse grupo que ali se encontrava, que é narrado nesse livro, são 5 espíritos desencarnados de Portugal. Então, é como se fosse uma colônia ali naquele local. E poderia ser qualquer um de nós. Mas conta-se que esse jovem, Mário Sobral, muito vaidoso, muito orgulhoso da sua aparência física, né? Ele foi para a faculdade, porque as condições monetárias da sua família assim o permitia, e ele lá percebeu que ele poderia ser muito mais do que ele já era. E pelo fato de ser muito belo e ter a palavra fácil, ele conquistava todos. E ele se perdeu na boemia. Mesmo casando, constituindo família, ele diz que não deixou a vida pregressa. E nesse lar, nessa busca incessante de algo que nem ele mesmo sabia, ele conheceu uma jovem, ao qual ele amou de fato. Só que ela era uma prostituta, e ela não tinha o interesse de se ligar a alguém, mas ele a amava. E chegou um momento onde ele não percebia, ele não aceitava o desprezo dela, ele cometeu o assassinato dessa jovem. E imediatamente, percebendo a loucura que tinha feito, com receio das consequências, ele comete um suicídio. E aí, esse jovem, ele assassina através com as próprias mãos, enforcando essa moça. E quando ele chega no plano espiritual, e ele vai ser acolhido nesse Vale do Suicida com esses jovens, o próprio Camilo, que é o autor da obra que Ivone escreve, narra que esse jovem, o Mário Sobral, era o indivíduo que mais questionava no sentido do ato dele. Ele não se perdoava. Por quê? Ele lembrava que ele teve uma mãe cristã, uma mãe que lhe falava das verdades da alma, que ele falava das verdades da eternidade, que a morte não acaba a vida do indivíduo. Então ele não aceitava que ele mesmo, com esse conhecimento,
ele tirar a vida de uma pessoa que tinha todas as oportunidades, ele não tinha esse direito, e menos ainda de tirar a sua própria vida. E esse indivíduo, ele sempre questionava por que ele fez isso. E nós sabemos, vou dar alguns spoilers aqui, mas eu quero que vocês leiam. Eles são recolhidos. Existe uma equipe no plano espiritual, chefiado, vou usar as nossas linguagens aqui, né? Por Nossa Mãe Santíssima. Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus, é a responsável por acolher os espíritos desses irmãos nossos equivocados que cometeram o suicídio. Então, os legionários de Maria, eles vão a esses lugares, que no caso do livro ele reporta como Vale do Suicídio, dos suicidas, e buscam os espíritos que se encontram na condição de receber o auxílio. Não são esses legionários que escolhem, mas sim a vibração espiritual dos espíritos que lá se encontram. Quando eles se percebem necessitados, quando eles se percebem filhos de um Deus, quando eles se percebem eternos, eles se voltam, se congregam, se conectam com o alto, e assim eles conseguem atrair que esses legionários os retirem. O Mário Sobral, pelo fato dele ser muito bonito, ele achava que ele teria preferências, ele teria predileções. E ele observa que isso não acontece, né? Então, quando ele percebe os seus equívocos, ele roga que aqueles trabalhadores, porque eles são levados para um hospital. Assim que eles são clinicamente tratados, eles são levados para conhecer os outros departamentos dessa colônia. Inclusive, nessa colônia onde Maria administra, existem até faculdade onde são instruídos esses espíritos à medida que eles vão evoluindo, que eles vão tendo condição do entendimento do que eles fizeram. E Mário percebe que ele, além de suicida, ele foi um assassino. E ele não se perdoa. Enquanto que os demais são levados a determinados locais, seguem a sua jornada, ele pede encarecidamente que ele retorne à matéria, porque ele não aceita aquela condição. E Mário, quando ele é visitado pelos colegas, já no setor da reencarnação, onde ele está elaborando esse retorno, Camilo percebe que ele está já sem as suas mãos. O seu corpo já se apresenta mutilado. E essas mesmas mãos Camilo enxerga no pescoço de Mário Sobral. E ele fica triste. Só que os mentores dizem, ele escolheu a forma da reencarnação. Ele já anotou todas as necessidades que ele precisa passar para que ele possa se redimir. Ele tem plena consciência. Então, de todos aqueles que ali se encontravam, Mário Sobral foi o primeiro a reencarnar. Pela urgência, pela necessidade que ele tinha, ele não suportava mais as dores, principalmente por ele ter tido o conhecimento da espiritualidade, que a sua mãe o trazia, e ele fala que não teve matéria na faculdade, não teve professor que desse para ele aulas de tamanho cunho moral, de tanto conhecimento quanto a mãe. Mas ele só percebeu isso na erraticidade. Ele só percebeu isso depois que ele cometeu o suicídio. Então, Mário, ele é autorizado a retornar. E ele volta numa cidade no Brasil, numa favela, com problemas de saúde, problemas respiratórios. Ele volta filho de uma prostituta que não o quer, porque quando ele nasce sem as mãos. Então, quem é que vai querer um filho que tem problemas de saúde
e ainda é deficiente físico. Essa mãe o entrega a uma lavadeira para que ela possa criar e a mãe biológica iria doar mensalmente um valor. E essa mãe lavadeira que recebe esse rebento com tantas dificuldades, ela era uma senhora espírita. E ela recebeu esse jovem, esse bebê, essa criança, não para receber a mensalidade que a mãe biológica daria, mas porque pelo conhecimento espírita que ela já tinha, ela sabia que provavelmente aquele espírito, com aquelas condições, ele tinha uma experiência, ele tinha que resgatar muitas dores, e ele provavelmente teria uma experiência muito sofrida. E ela se colocou na condição de recebê-lo. E ela tinha uma filha, e na época que ela pegou essa criança, já tinha 10 anos. Então, ela e essa filha criaram esse jovem. Esse jovem, ele esmolava para angariar alguns recursos, porque elas eram muito pobres. E chegou um momento que aquela mãe biológica já não fornecia mais esse dinheiro. E a mãe adotiva veio a desencarnar, deixando esses 2 jovens, a filha a cuidar do filho deficiente. E ela, de forma muito amorosa, cuidava desse irmão. Inclusive, ela evitava o máximo que ele pudesse ir esmolar, porque ela sabia da dificuldade que aquele irmão estava a sentir. Eu vou narrar o final dessa história para vocês, mais para o final. E o bom de fazermos esse estudo em dupla é que Meire foi falando e eu fui lembrando de alguns pontos importantes que a gente deve esclarecer. Um ponto importante é a questão do perispírito. O espírito é uma centelha de luz, sem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito. Esse perispírito, ele é formado com a mesma energia, com a mesma matéria do globo ao qual o espírito vai encarnar. É o meio em que se faz a ligação entre o espírito e a matéria. Então, nós somos como um abacate. O caroço do abacate é o espírito, a massa do abacate é o perispírito e a casca é o corpo. É assim que se processa, então, a conexão entre espírito e corpo material através do perispírito. Todas as emanações que temos, todos os pensamentos, tudo que fazemos, toda obra que realizamos, ela fica gravada e marcada no perispírito. Então isso quer dizer o quê? Que nesse exato momento, em um futuro distante, a espiritualidade pode utilizar do meu perispírito e fazer essa mesma cena que estamos vendo aqui agora. Através do meu perispírito está sendo gravado toda essa cena que estamos vendo aqui agora, inclusive o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, tudo fica registrado. Como diz um grande instrutor do livro Memórias de Suicida, tive até que anotar o nome, Epaminondas. Ele era lá do setor em que fazia a regressão de memória, da parte da escola onde fazia a regressão de memória. Quando foi perguntado como se pode ter o registro de tudo, inclusive no mundo espiritual tem um registro do nascimento do planeta Terra, momento das eras glaciais, eras geológicas, os dinossauros, ele perguntou como que acontece, como é que a espiritualidade consegue captar todo esse cenário com tanta perfeição. Aí ele deu uma resposta que até hoje eu não entendi, peço que vocês analisem e vejam se vocês conseguem entender. Ele diz o seguinte: a eternidade está contida no presente. Ponto. Gama ali já ficou reflexivo, né, Gama? A eternidade está contida no presente. O que existe é o presente e a eternidade está contida no presente. Através disso, eles conseguem fazer as captações de tudo que existiu, de tudo que existe, através que a gente não sabe ainda, um dia a gente aprende como é que funciona isso. Então, voltando ao perispírito, o que acontece? Quando o espírito, a pessoa se suicida, ela faz um grave ferimento ao seu perispírito. Se ela dá um tiro na sua cabeça, ela estraga a área do perispírito, do cérebro, onde se situa o cérebro. Se ela corta os pulsos,
ela estraga a questão do sistema circulatório. Se ela se envenena, ela vai estragar a zona da alimentação, a zona gástrica, e vai prejudicar esse perispírito. Prejudicou o corpo e prejudicou o perispírito. O espírito, então, desencarna, sai do corpo, mas com o perispírito lesionado. Isso quer dizer que, em futura encarnação, as lesões perispirituais vão afetar o próximo corpo que ele for utilizar, independente de genética. A genética vai ter certa influência, mas esse perispírito danificado vai provocar no novo corpo determinadas problemáticas. E esse processo Deus utiliza com perfeição, que é justamente para o reajustamento do ser, porque faz parte do processo de cura do espírito suicida a encarnação. As primeiras encarnações, talvez a primeira, 2 ou 3, quantas forem necessárias, serão utilizadas para reagrupar essas moléculas do perispírito, do espírito que cometeu tal infração, para que ele se reajuste. Então, a encarnação, que aparentemente olhamos uma pessoa sofrida, e lembrando aqui que Meire me lembra sempre isso, não vamos sair apontando o dedo que fulano está sem braço, foi porque noutra vida bateu em alguém, não sei o quê. Não é isso. Cada situação a gente não consegue nem imaginar o que tem acontecido. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte: toda problemática que a gente tem em nossa vida, seja financeira, emocional, seja uma questão de doença incurável, uma doença passageira, tudo que acontece, a gente deve rogar a Deus, agradecer a Deus a essa oportunidade, porque é o momento em que a gente está se livrando de um mal maior. Chico Xavier podia ser tratado da sua visão, da sua cegueira. Arigó falou que podia curar. Arigó através do espírito de Dr. Fritz. Mas Chico Xavier se recusou porque ele disse: não, meu filho, você vai tirar minha muleta, se tirar minha muleta eu caio. Porque aquela dor que ele tinha ocular fazia sempre lembrar da sua missão. Ele tinha isso, então, como ponto de apoio para que ele não se perdesse durante a sua prova. E assim sendo, todos nós temos nossas provas, menores ou maiores, de acordo com a nossa capacidade de resolver. Até porque Jesus já disse que Deus não coloca um fardo do qual não podemos carregar. Então esse perispírito fica gravado, fica marcado com essas dificuldades. Daí a reencarnação, para que o espírito suicida possa se recuperar. A questão do suicídio também, quando o espírito se suicida, ele vai para essa zona que Meire citou, que é o Vale do Suicida, porque em vias de regra, claro que existem casos e casos, na verdade, cada caso é um caso específico, tanto de encarnação quanto de morte. Todos nós somos seres individuais, cada um com suas dificuldades diferentes do outro. Então, de todos nós aqui, se desencarnássemos agora coletivamente, cada um teria uma reação diferente no momento do desenlace, porque cada ser está numa evolução diferente um do outro, e cada um com suas dificuldades diferentes. Mas, em vias de regra, o suicida vai para o Vale do Suicida porque ele tem que desgastar certa energia do fluido vital que ele tinha enquanto encarnado. Então, quando ele rompe a vida de vez, o seu perispírito ainda tinha aquela energia que era para, digamos, viver mais 20 anos, 30 anos. Essa energia precisa ser, de certa forma, dissipada para que ele comece a entrar em certa organização, para que ele fique com certo equilíbrio. Então é preciso fazer esse desgaste energético, digamos assim. Mas como eu disse, existem casos e casos, porque cada caso de suicídio é diferente. Uma pessoa que se suicida mediante planejamento é diferente daquele que se suicida no calor da emoção. Então cada caso vai ser diferente. Aquele que é muito frio e toma esse ato, e às vezes tem um conhecimento da espiritualidade, esse também vai ser mais agravado do que aquele que é ateu, que não acredita em nada. Então, cada caso vai ser um caso diferente. Um desses casos que está no livro, que a gente segue aqui agora, é o caso de Jerônimo. Para que a gente possa tirar algumas lições, Jerônimo, ele era um comerciante de vinhos, muito rico, e tinha três filhas e um filho. E casado, tinha uma vida muito, muito rica mesmo, com muito dinheiro. Entretanto, a falência, diante dos gastos que ele tinha, a falência bateu em sua porta e, por questão de orgulho, como é que eu vou viver desse jeito, como é que eu vou vencer essas dificuldades, ele se matou também, assim como Camilo, o autor do livro, com um tiro na cabeça.
Chegando no mundo espiritual, depois de vários sofrimentos, até ele ser resgatado junto com Camilo, lá do Vale do Suicida, porque esse resgate é quando as pessoas já estão aptas a passar para uma próxima etapa, que é ir para a Escola de Maria, que é a Legião de Maria, que cuida dos espíritos dos suicidas. Quando ele foi resgatado, já estava mais ou menos consciente da situação. Ele ainda ficava meio com dificuldade do entendimento que ele tinha morrido, que é um dos fatos também que acontece com os espíritos suicidas. Como é que eu me matei e continuo vivo? Fica essa pergunta. Muitos ficam com essa pergunta. Tentei tirar minha vida, mas continuo sofrendo mais do que enquanto eu estava encarnado. Então, Jerônimo, ele não estava aceitando a situação do afastamento de sua família. E ele queria porque queria visitar a sua família. O instrutor, o diretor lá dessa parte do hospital, que esses espíritos vão ser tratados de imediato, então se faz o tratamento do perispírito de imediato. Então, aquele que está sangrando vai fazer o tratamento no perispírito para que ele pare de sangrar. Aquele que está com dores absurdas no estômago por conta do ácido que ingeriu, também vai ser tratado para que pare de sentir essas dores. E o suicida tem uma questão também, eles ficam reprisando em suas mentes o ato que ocasionou a sua morte. Aquele que deu um tiro na cabeça fica com a sensação do tiro toda hora em sua mente, em sua cabeça. Aquele que cortou os pulsos, toda hora vem a sensação do corte dos pulsos. Tem um caso mesmo, de um caso grave de um suicida, que foi tratado de outra forma, que ele pulou na frente de um trem e ele se via todos os instantes catando parte dos seus membros que tinha sido despedaçada pelo trem. Aí, a todo instante, ele abaixava, achei minha mão, achei meu pé, e ele ficava nesse ciclo, e não estava nem depois que ele foi resgatado, ele estava conseguindo ainda se tirar essa ideia fixa que o dominava. Mas voltando a Jerônimo, ele queria porque queria voltar para visitar a sua família, os meus filhos, a minha filhinha amada, que era criança quando ele se suicidou, e pediu para o diretor desse hospital. Eu anotei também o nome dele, porque também é um nome difícil. Cadê o nome dele aqui? Teócrito. Pois bem, Teócrito disse, não aconselhamos que você volte para a terra nesse instante. Vai ter um momento apropriado para que você visite o seu lar. Mas ele bateu o pé firme que queria. E foi vamos dizer um termo assim, bem simplório, uma choradeira. Eu quero visitar minha mãe, meus filhos, minha mulher, quero visitar meus filhos e minha mulher. E essa repetição fez com que Teócrito consultasse seus superiores, que autorizou, então, a partida dele para a terra, para visitar os seus familiares. E o caso de Jerônimo é interessante, como eu disse, ele não tinha ainda caído a ficha de que ele estava desencarnado, que diante dessa resposta, ele abriu um largo sorriso, ficou muito feliz e já pediu providências para que conseguisse para ele uma roupa bonita, um ramalhete de flores que ele ia visitar a mulher e a sua família. E assim, a espiritualidade, como é tão generosa, concedeu. Deu para ele a roupa que ele queria, para ele ficar bem alinhado, bem bonito, deu também um ramalhete de flores e pegou a carruagem. Porque no mundo espiritual existem também os transportes. Ele entrou na carruagem, que era o veículo da época, e foi em direção à terra, à cidade dele natal. Chegando lá na casa, ele adentrou a casa e começou a perceber que estava tudo muito estranho. Estava um silêncio demasiado e os móveis estavam diferentes também. E ele começou a chamar pela sua esposa e pelos seus filhos, ninguém respondia. Rodou a casa toda, descobriu vários móveis totalmente diferentes, os quadros que tinha na parede não estavam mais, até que ele se depara com uma pessoa que não era nenhum ente familiar. E ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Saia da minha casa já. Mas a pessoa, por se tratar de que estava encarnado, ele desencarnado, não reagia. Depois disso, ele saiu e falando com seus mentores, que ele foi acompanhado. Inclusive, Teócrito solicitou 2 acompanhantes, 2 espíritos que o acompanhassem nessa jornada à Terra. E assim, quando ele saiu de sua casa, uma leva de obsessores estavam lá, começou a dizer coisas para ele, dizendo tipo, suicida, sua família, você largou sua família a toda sorte, sua filha está se prostituindo com sua esposa, seu filho está preso.
e foi revelando as verdades que ele não era para ele ouvir se ele tivesse ouvido os conselhos lá do diretor do hospital, Teócrito. A partir disso, então, ele encaminhou para os locais onde os espíritos falaram que os filhos deles estavam. Primeiro ele foi visitar o filho, encontrou o filho então na prisão, e a partir do momento que ele encostava no filho, o filho ia resgatando lembranças e se lamentando. Pai, por que me abandonastes? Eu não estaria preso se o Senhor estivesse vivo. Olha a situação que eu me encontro hoje. Faltou-me educação, faltou-me orientação, faltou-me a instrução necessária para que eu não entrasse nesse abismo que me entrei. E assim ele foi sentindo aquela culpa, o remorso. Ele chorava e conversava com o filho, mas o filho não escutava. E ia nessa comoção toda. Isso abalou demais o espírito de Jerônimo. Abalado, mesmo assim, ele foi buscar a filha, que ficava nos mercados de peixe. Quando ele encontra a filha, ele já pega a filha em discussão com a mãe xingando a filha, chamando de ladra, porque a filha ia vender os peixes, mas o dinheiro que a filha tinha na mão não correspondia à quantidade de peixes que estava no cesto. Cadê o dinheiro, sua ladra? Isso é a mãe tratando a filha. A mãe tinha usado a filha na prostituição, colocou a filha para se prostituir. A mãe também se prostituía. Então, mais um baque e Jerônimo se destroçou. Não quis nem visitar os outros filhos, porque ele falou, não aguento mais. Voltou para o mundo espiritual. E aí, mais uma vez, a gente vê como os mentores trabalham em benefício da gente, que do jeito que ele estava arrasado, ele solicitou um alento e pediu a Teócrito, o diretor do hospital, que o encaminhasse para alguém que ele sentisse mais afinidade da religião que ele professara na vida, quando encarnado, algum sacerdote. Quer dizer que se fosse um de nós, talvez, iria apontar o dedo para Jerônimo e falar, eu te avisei que não era para você ter ido. Mas o que o mentor fez? Chamou um sacerdote, que era um dos trabalhadores da casa, para poder, a partir dali, cuidar dele. Ele, então, foi encaminhado para o manicômio. Não vou dar prosseguimento a essa aqui, porque está no livro, mas o que a gente pode tirar de lição disso? Um dos aspectos que eu já tinha me referido no começo é que o suicida, ele não tem a fé pujante, ele não tem... se tem o conhecimento, é um conhecimento muito raso da vida espiritual, ou não crê da maneira como deveria crer. O que a gente abre de reflexão é o quão importante é nos conectarmos com o divino. Seja em qual religião a pessoa pratica, mas que ela busque praticar o bem, busque agir no bem, porque outro antídoto para o suicídio é você praticar o bem. Quando você está em trabalho, quando você está trabalhando no bem, você não tem nem tempo, às vezes, para pensar nos seus problemas, porque você vai se deparar com tantos problemas maiores que o seu passa a se tornar até pequeno em detrimento do problema do outro. É um dos antídotos que, inclusive, os próprios mentores do mundo espiritual alegavam para os seus pacientes. Em fase de tratamento, lá no mundo espiritual, os suicidas são encaminhados à Terra para fazer trabalhos de assistência às pessoas, quando eles estão numa fase mais avançada de cura. Cura, que eu digo, de tratamento, porque a cura vai se dar em processos árduos. Em via de regra, também como a gente fala, não tem sempre regra para tudo não, mas em linhas gerais, um suicida atrasa a sua vida em torno de 200 anos. Desde o momento que ele concebe o ato de suicídio até ele retornar ao ponto que ele estava, em recuperar os problemas que ele ocasionou, de vencer as dificuldades, ele tem aí um tempo de mais ou menos 200 anos para se recuperar. Uns mais, outros menos, de acordo tanto o grau a causa que gerou o suicídio, os motivos e a aceitação desse espírito para crescer. O caso de Jerônimo, então, nos mostra a questão do desapego, porque temos que analisar que todos nós, uma vez que sabemos da vida espiritual, temos que parar de raciocinar apenas com o viés material e percebermos que somos seres espirituais em momentos encarnados. Nesses momentos estamos encarnados, mas não somos
o ser carne, somos o ser espírito. Isso aqui é uma passagem. E a partir disso, como diz Emmanuel, que tudo aquilo que a gente bota os olhos, ou está morto ou está morrendo, a partir dessa ideia, vamos perceber que tudo é passageiro, tudo é perene. Não precisamos ter apego a nada, tudo vai passar. A roupa que todos nós estamos vestindo, ano que vem, talvez a metade já não exista mais nos seus guarda-roupas. Talvez daqui a 10 anos não tenha nem um pó dela em lugar nenhum. As pessoas que amamos são seres que estão encarnados, podem falecer amanhã. Então, se você tem um amor, mas um amor baseado no apego, você vai sofrer muito mais. O amor é aquele que liberta, é aquele que solta a pessoa e deixa ela ir. Porque quem ama, basta. O amor basta a quem ama. A pessoa que ama não precisa ser amada. Basta a si próprio, basta ela própria apenas amar. Na visão suicida, a vida não vale a pena. Todo indivíduo que acha que a vida não vale a pena, ele vai buscar o suicídio. Qual é o nosso papel? Mostrar para ele que sim, a vida vale a pena. Nós temos Deus, nós temos os nossos amores terrenos, são os nossos companheiros de jornada. Então, nós precisamos nos apegar sem receitas, sem dúvidas nenhuma, mas a esperança, a fé. E o conhecimento nos traz essa esperança e fé. Então, busquemos o conhecimento. Wagner, no início dos trabalhos aqui, falou da biblioteca que nós temos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busquemos conhecer, busquemos estudar e busquemos exercitar esse conhecimento com aqueles que estão conosco. E agora eu vou terminar a história de Mário, né? E aí, alguns anos depois, o espírito de Camilo quer saber o que aconteceu com Mário, que reencarnou, sem os braços, sem as mãos. 40 anos depois, né? Para a gente é uma eternidade, né? Mas para a espiritualidade é uma semana. Então ele voltou e encontrou Mário vivendo aquela vida de pobreza, de miséria material. E ele fica chocado. Só que o espírito que acompanha Camilo diz a ele: enquanto você vê dor, eu vejo redenção. Você vê a matéria, eu vejo o espírito. O quão feliz Mário está de ter tido a oportunidade de resgatar. E olha, Camilo, veja a irmã que ele tem. Você a reconhece? Camilo, não. Olhe, preste atenção. Aí ele para, aí o mentor diz: Eulina. Gente, Eulina foi aquela jovem que Mário matou, assassinou com suas próprias mãos. Então, o amor, mesmo que ele fosse um amor doentio, o amor que envolvia aquelas almas, ele perpassou pelo tempo e ele transformou-se em perdão. Aquela alma cuja vida física foi tirada, ela perdoou aquele jovem. E aquele jovem se sentiu perdoado ao estar vivendo feliz naquela situação de extrema miséria que nós talvez estivéssemos aqui a lamentar. No entanto, o mentor diz: a alma dele está feliz, porque está resgatando, afinal de contas foi a proposta que ele fez. Então a gente não precisa se suicidar para descobrir isso. Aos nossos irmãos suicidas que aqui se encontram, com certeza hoje eles têm essa certeza de que não havia necessidade. Até porque em todas as leituras que a gente tem sobre o suicídio, é falado que pouco tempo depois, provavelmente, aquilo que o mote que nos levou, que levou os nossos irmãos a esse ato extremo, estaria solucionado. Então falta-nos a paciência, falta-nos o amor próprio e falta-nos a condição de perdão. Nós precisamos aprender a perdoar.
Nós precisamos aprender a perdoar o outro. Nós precisamos aprender a pedir perdão ao outro. E, primeiramente, a gente precisa aprender a nos perdoar. As dificuldades existirão, faz parte da nossa caminhada. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiação. Não somos santos, ainda estamos um pouco longe dessa situação, mas sim chegaremos lá, seremos espíritos puros. Mas nós temos muito o que acertar nessa caminhada, nessa jornada. Que possamos, de fato, exercitar o amor que Deus, através do Mestre Jesus, colocou para nós. Eu amo vocês. Eu quero que vocês se amem assim como eu os amo. É o antídoto, é a solução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós somos três. Deus, eu e o próximo. Se nós não nos amarmos, algo vai estar errado. A gente não consegue amar um sem amar o outro. Eu não consigo amar a Deus se eu não amo a mim, criatura dele. Eu não consigo amar a Deus se eu não amo o meu próximo, o meu irmão, que é igual a mim. As dores que doem nele são as mesmas que doem em mim. Por que eu insisto em provocar a dor no outro? Então olhemos de fato para aqueles que nos rodeiam,